Sabe qual é a menor distância entre dois pontos? A mais barata. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Um recadinho. A nossa lojinha do Aviões e Músicas vai fechar no dia 22 de dezembro e vai abrir somente no dia 4 de janeiro. E a gente está batalhando duro para conseguir diminuir o valor do frete com os correios. Fiquem de olho! Nos vídeos sobre turbulência de céu claro, a gente falou das Jetstreams e do sistema de rotas do Atlântico Norte, que muda diariamente só para acomodar os milhares de voos entre a Europa e a América do Norte da maneira mais eficiente possível. Lembram? Se vocês não lembram, está aqui nesse EP, ó. Mas esse é só um exemplo de algo que acontece o tempo todo nos departamentos de despacho de voo das companhias aéreas. Quando a gente para pensar em por que um voo não acontece em linha reta, existem inúmeros motivos para isso e não só o fato do planeta ser uma esfera. O primeiro e mais fundamental é que o céu, com exceção de alguns países, é cortado por aerovias. Como vocês podem ver nessa parte aqui da Europa, a maioria do continente tem bastante aerovias e apenas alguns países no leste europeu usam um sistema chamado de Free Route Airspace, ou seja, espaço aéreo de rota livre, em que os aviões cortam o país todo entre um ponto de entrada e um ponto de saída. A aerovia é como se fosse uma rodovia, por exemplo, a Dutra seria uma aerovia se ele estivesse no céu. Na prática, é relativamente comum que o controle de tráfego aéreo de um país autorize uma proa direta até o limite do seu espaço aéreo após o contato de um avião que está apenas sobrevoando aquele país. Mas como não dá para contar com isso no planejamento, a rota original sempre utiliza as aerovias. Entre as aerovias, tem algumas coisas a se considerar. Algumas são bidirecionais, ou seja, mão e contramão, e outras são de mão única. Outro ponto importante é que algumas, às vezes, estão fechadas temporariamente, como se fosse uma estrada em obras. Então, nem sempre a melhor aerovia está disponível. Veja aí, ó, a Uniforme Alpha 145, por exemplo, é uma aerovia bidirecional que cruza a área perigosa West Peloponnesos, na Grécia, e que nos detalhes da carta mostra aos despachantes e pilotos que ela está ativa de 8.000 pés para cima, de segunda até quinta-feira, das 5 horas Zulu até as 13 horas Zulu, exceto em feriados. Ou seja, fora desses períodos, ela pode ser usada normalmente. Muitas áreas restritas ficam fora de aerovias, outras cruzam as aerovias, como essa daí que a gente mostrou. Mas para escolher quais aerovias usar, é preciso saber a distância da rota. E aí entram dois conceitos bem curiosos: Ground Distance e Air Distance. E os dois vão estar no plano de voo e na navegação que é entregue aos pilotos, aquelas que eles acompanham durante o voo de cruzeiro, como a gente viu aqui, ó, no EP 523. Ground Distance é fácil, é a distância sobre o solo que o avião vai percorrer. Mas e a Air Distance? Essa leva em conta a subida e a descida e também o vento. Por isso, na hora de calcular a rota, o programa que o despachante de voos vai fazer a navegação leva em consideração também o vento. Não adianta você ter uma rota mais curta, mas com vento contrário muito forte. Às vezes, uma rota mais longa, porém que se aproveita de ventos mais favoráveis, é a mais adequada. Por exemplo, imagine esse voo de Viena para Pequim. Pela rota mais ao norte, talvez fosse mais perto, não é mesmo? Mas considerando que o avião vai decolar mais pesado e na segunda metade do voo poderá voar mais alto, dá para aproveitar essas duas correntes de jato, uma no FL 340 e a outra no FL 390, com ventos favoráveis de até 150 nós, o que equivale a 1/3 da velocidade do avião em voo de cruzeiro. É uma economia e tanto de tempo, são horas de diferença literalmente, mas isso é só a ponta do iceberg. Assim como a gente paga pedágio quando dirigem nas estradas,
As companhias aéreas também pagam taxa de sobrevoo quando cruzam os céus. E essas taxas também entram na conta do voo. O que é mais barato? Gastar aí 300 quilos a mais de combustível para evitar sobrevoar um país X ou sobrevoar aquele país e pagar o equivalente a 400 quilos de combustível? Ah, Lito, mas e os poluentes? Bom, não dá para fazer mágica, moçada. Outro dia mesmo saiu uma matéria sobre o absurdo dos aviões fazerem tankering. Tankering é levar o combustível extra para usar no voo seguinte. Por exemplo, o combustível há um tempo atrás no Rio Grande do Sul era muito mais caro do que aqui em São Paulo. Então os aviões que iam para Porto Alegre, eles saíam com mais combustível daqui de São Paulo para não precisar reabastecer tanto em Porto Alegre. Então ele levava o combustível que ia ser consumido na volta. Isso é tankering. Então, outro dia mesmo saiu uma matéria sobre o absurdo dos aviões fazerem tankering, mesmo quando a diferença é de poucos dólares. Agora imagine centenas, milhares de voos diários economizando alguns dólares. Dá para economizar bastante dinheiro, né? E na maioria das vezes a economia é bem maior do que isso. Então não tem absurdo nenhum. Num planeta em que cada país acha um jeito de tirar menos ou mais dinheiro das companhias aéreas para o transporte aéreo ser viável, esse tipo de atitude precisa ser tomada pelas companhias aéreas. Para ficar mais simples de entender, se todos os aeroportos do Brasil tivessem combustível disponível em quantidade e com o mesmo preço, e o combustível fosse de boa qualidade, para que as companhias aéreas que voam aqui dentro iam fazer tankering? Só para jogar dinheiro fora? Não, né? Tá vendo? Tentar abordar esse tema de uma maneira simplista só mostra o quão utópica é a solução para esse problema. Se os ecologistas estão tão chocados com essa poluição extra que o tankering causa, talvez seja a hora deles atacarem a raiz do problema, as taxas cobradas em cima dos combustíveis e a qualidade e a disponibilidade desses combustíveis. Isso sem falar de restrições arbitrárias em espaços aéreos. Elas custam bem mais caro em desvios do que qualquer tankering. A gente vê aí esse bloqueio que tem do espaço aéreo para o país do Catar e os aviões têm que fazer desvios enormes. É muito combustível que está sendo gasto. Então, na conta, para se chegar à rota final, entram todos esses custos de taxas e inclusive o preço do combustível no destino, ou seja, se vale ou se é mesmo necessário levar um pouco mais para ser usado na volta ou não. É uma conta bem legal de matemática. A gente já falou das aerovias, do vento, das taxas de combustível e o mau tempo. Pois é, ele também é levado em consideração. Geralmente as rotas tentam evitar as piores áreas, como tempestade ou com turbulência prevista. E quando isso não é possível, o voo é despachado com combustível extra para os desvios. E esse extra que eu digo é além do extra padrão, que também existe e é chamado contingência. Geralmente flutua entre 3% e 10% do total. E mesmo que o plano de voo e a navegação, em princípio, não incluam esse combustível, o comandante tem plena autoridade para requerer mais combustível. Depois ele só precisa justificar por que pediu. Afinal de contas, a escolha da quantidade que vem do despacho operacional se baseia também em estatísticas que incluem o quanto de extra tem sido pedido e o quanto tem sido efetivamente usado. Mas cada voo é um voo, então essa autonomia do piloto tem que existir. Outra coisa que entra na conta tanto de tempo quanto distância e consumo é a altitude em que se vai voar. Alguns modelos de aviões voam mais alto do que outros. Por exemplo, o Boeing 787 e o Airbus A350, embora eles tenham tetos operacionais semelhantes ao Boeing 777 e também ao Airbus A330, eles costumam voar bem mais alto do que esses seus irmãos mais velhos. E isso é por causa da eficiência de seus motores e o desenho de suas asas que são mais modernas e a leveza da fuselagem com materiais compósitos. Então, por causa disso, eles conseguem subir bem mais em muito menos tempo. Mesmo com peso máximo de decolagem, um Boeing 787-9 consegue subir direto para 36 mil pés. Um 777, por exemplo, comparando, dificilmente voaria acima de 32 mil pés decolando com peso máximo. E sim, isso faz muita diferença para passar por cima do mau tempo.
Mas e se o problema não for o avião em si, mas o espaço aéreo? Porque algumas rotas têm restrições de altitude que podem manter um avião voando bem abaixo do que seria o ideal por vários minutos, às vezes até por horas. Já outras rotas estão tão congestionadas como se fosse a Via Dutra, que o nível que os pilotos gostariam de voar já está ocupado. O que às vezes força os pilotos a atravessar um oceano inteiro numa altitude abaixo do que seria ideal. E isso implica em mais consumo, algo que também entra no custo da operação. E não é só questão do ar ser mais rarefeito lá em cima, ou ter menos mau tempo, mas o nível de voo influencia também no vento. Às vezes, o vento no FL 430 está perfeito para o seu peso e a sua rota, mas já está ocupado e você tem que voar com um vento desfavorável no nível abaixo, onde o consumo é maior, ou seja, duplo prejuízo e que ainda tem impacto no tempo de voo. E como a gente está falando em tempo de voo, você já escutou falar em Cost Index? Esse é justamente o número que as companhias usam para otimizar o voo em termos de custo. Basicamente, ele é uma relação entre custo do tempo de voo e custo do combustível usado. Eu vou explicar melhor. Se um avião voa mais rápido, ele gasta mais combustível, não é? Só que ele chega em menos tempo no destino. Se o combustível a mais que ele está gastando for menos do que o combustível a mais que ele gastaria voando por um pouco mais de tempo, vale a pena voar mais rápido. Mas só que o Cost Index não é só isso. Na verdade, além disso, ele leva em conta também o custo da hora de operação do avião como um todo, o que inclui quanto tempo a aeronave está disponível naquele voo e, portanto, indisponível para fazer outros voos, e até o salário da tripulação entra nesse Cost Index, o que na maioria das companhias aéreas os pilotos ganham por hora de voo. Ou seja, se você chegar mais rápido no destino, vai economizar com o salário da tripulação e terá o avião de volta para fazer outro voo mais rapidamente. Mas será que essa economia justifica o combustível a mais que você vai gastar voando mais rápido? Quase nunca. E como vocês sabem, que eu já falei aqui, o combustível é uma das coisas mais caras na aviação. Então, geralmente, as companhias usam um Cost Index bem baixos, o que se reflete em voos mais lentos. Mas não muito mais lentos também, tá? Não precisa se assustar. A diferença entre o mínimo e o máximo não chega a 1 hora num voo de 7 ou 8 horas de duração, por exemplo. Então, velocidades próximas do máximo que um avião pode voar só são usadas raramente, em casos, por exemplo, de grandes atrasos. Por exemplo, você tem 200 passageiros que vão conectar no aeroporto de destino. E porque o seu voo atrasou, esses 200 passageiros vão perder as conexões. E aí você vai ter que pagar hospedagem e alimentação para todas essas 200 pessoas. Então, despachando o voo na velocidade máxima possível para tentar fazer esses passageiros chegarem a tempo de conectar, você vai gastar aí uns 2.000 quilos a mais de combustível. Só que os passageiros vão chegar nos voos. Se o combustível custa R$3 o quilo, são R$6.000 de custo extra. Mas quanto sairia hospedar e dar comida para 200 pessoas? Talvez bem mais caro, né? Então, você vai mais rápido. Enfim, a aviação é uma atividade extremamente cara e complexa. E para ser viável, precisa o tempo todo se adaptar. Isso se reflete totalmente em por que os aviões voam por onde voam. Às vezes eu fico pensando, será que passagem aérea é tão caro assim como a gente imagina, com toda essa complexidade? Então, gostou desse vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal para estar sempre bem informado sobre aviação. Um grande abraço e até o próximo voo!